Olá, você aí ligado aqui no canal da Agência MTV. Você que está assistindo esse vídeo e está procurando uma oportunidade para trabalho fora do país, chegou a hora de você se convencer exatamente disso. Você já deve ter visto também outros vídeos nessa sua procura por uma oportunidade fora do Brasil. Chegou a hora de você se convencer, chegou a hora de você conquistar o seu sonho, pegar o seu sonho, tirar da cabeça, da sua imaginação e transformá-lo em realidade. E para a gente concretizar esse sonho, eu tenho o privilégio de hoje estar conversando com um casal fantástico, um casal que tem história para contar e a gente vai conhecer a história deles, que é exatamente a Denise e o Pedro, exatamente a família Vilela, né? Vilela Ramos. Isso mesmo. mesmo. Aí é a família Vilela Ramos, eles têm 3 filhos, moram lá em Aragarça, em Goiás, divisa com Mato Grosso, Aragarças, Goiás. Eu gosto muito de Goiás. Um abraço para todo mundo de Goiás, Goiânia, Anápolis. Conheço muita gente lá, muitos clientes da agência MTV que sempre estão aqui com a gente. Um abraço também para o pessoal do Mato Grosso, que também tem dado muita audiência para a gente aqui no canal e tem sido bem bacana receber o carinho de vocês. E hoje a gente vai conhecer a história desse casal que tem 3 filhos já, um pessoal batalhador. O Marcelo contou a história deles para mim. É um pessoal super batalhador, super determinado, essencialmente, né? E que tem um novo capítulo na sua história. Vocês estão felizes com os últimos acontecimentos que aconteceram com vocês aí, referente a um trabalho fora do país? Tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem. Estamos muito felizes. É um sonho já procurado há uns 5 anos, mais ou menos, que a gente vem, né, com esse plano de morar fora do Brasil. E estamos muito felizes agora com o recebimento desses contratos de trabalho. Aí, Pedrão já dando o recado. O que está acontecendo com esse casal? Exatamente isso. Eles se agenciaram na agência MTV e fizeram as entrevistas e receberam recentemente um contrato de trabalho para ir trabalhar nos Estados Unidos. Ô, Denise, me conta, quanto tempo mesmo? O Pedro falou 5 anos. Quanto tempo mesmo durou para chegar a essa conquista? Como foi esse processo todo? Desde final de 2016 a gente decidiu e vem fazendo planos, né? Mas aí nossa filha nasceu em 2017, a mais novinha, a gente teve que adiar um pouco, mas assim, sempre pesquisando formas, né, de mudar para o exterior. Para os Estados Unidos foi bem recente que a gente decidiu, antes a gente tinha um plano de ir para o Canadá, mas a gente achou que seria uma melhor opção para os nossos sonhos, nossos planos, e para a vida da nossa família e para os Estados Unidos agora, né, nesse momento. E então o casal já decidiu, né? Tinha decidido que o melhor lugar era os Estados Unidos. O planejamento vem rolando há mais de 5 anos. A primeira filha nasceu, mas hoje vocês têm 3 filhos. Não, na verdade foi a última filha É a nasceu. última, a caçulinha. A última que A nasceu. mais velha tem 13 anos. A mais velha tem 13 anos. Como é o nome dela? Ana Laura. Ana Laura. Depois tem a do meio. Quem que é a do meio? Do meio é o João Francisco e a última que nasceu em 2017 é a Heloísa. Heloísa. Muito Isso. bem. Maravilha. Heloísa nasceu em 17. Aí ficou um pouquinho complicado para fazer isso, né? Para mostrar, para concretizar esse sonho, né? Mas vocês já tiveram outras experiências fora do país ou não? Como que é a vida de vocês aí? Eu não, só o Pedro que já morou fora. Como foi essa experiência, Pedro? Eu morei por 8 para 9 meses na França. França. Em que ano, mais ou menos? 2008. 2008, você foi fazer o que lá na França? Eu fui através de um amigo que chegou com algumas propostas milaborantes e acabei indo para lá, mas cheguei lá, não era nada daquilo do que ele falou e, assim, nunca foi meu intuito morar ilegal em outro país. Ah, você estava ilegal lá no país. Estava ilegal lá. Então, estando lá já há uns 2 meses ilegal, aí eu resolvi vir embora. Certo.
E você fazia Eu tenho a exatamente o quê experiência na lá? família que é da minha mãe. Minha mãe morou nos Estados Unidos por 8 anos. Olha, e você sabe falar inglês? Legal, como que é? Não, não, bem básico. Assim, Bem só básico. o The Books on the Table. E nesse processo que vocês decidiram embarcar nessa, quando que vocês entraram em contato com a agência MTV? Mês passado, né? Tem 1 mês e 10 dias, mais ou menos. Calma aí, como assim? Um mês e 10 dias já decidiu, já apareceu uma oportunidade e vocês já estão com o contrato em mãos? Como que é isso? Sim, a gente... Vou te contar um pouco assim, às vezes pode parecer um pouco longo, mas eu vou te contar mais ou menos a história. Pode contar, estamos A aqui para gente... ouvir a sua história, sem problemas. Obrigado. Como a Denise falou, a princípio o nosso plano era ir para o Canadá, né? A Ah, gente chegou a pagar uma parte de um college no Canadá e nesse meio período aconteceu a pandemia. E durante o início da pandemia, nas nossas pesquisas e, né, tudo mais, a gente descobriu alguns tipos de vistos que não sabíamos, não conhecíamos, para ir para os Estados Unidos legalmente, certo. por volta de 2020. Então, a gente entrou com um processo do visto EB3. Ah, entendi. Só que aí, durante a pandemia, como você sabe, tudo parou, né? Enfim, tudo. E veio de lá para cá a gente na expectativa, na ansiedade e tudo. Quando foi agora de dezembro para janeiro, a gente descobriu talvez poder esperar pelo nosso visto EB3 estando nos Estados Unidos através do visto H2A ou H2B. E aí, pesquisando por esses vistos, encontramos a agência MTV. Que legal, que bacana. Então, aí, vocês queriam ir para o Canadá, foram pesquisando, tiveram oportunidades e tal, e aí se inscreveram. Como que foi o primeiro contato com a agência MTV? Foi por internet, mandou uma mensagem no WhatsApp? Como que foi isso? O primeiro contato foi, eu descobri a agência, vi alguns vídeos no YouTube, né, entrei em contato pelo telefone divulgado, que era o do Marcelo. Ele ofereceu a test drive, né? Paguei pela taxa do test drive, a gente ficou ali por 15 dias conversando algumas coisas, tirando algumas dúvidas. Até depois do test drive, ali uns 10 dias depois, a gente resolveu e negociou o pagamento da taxa do agenciamento, né? Mas tudo isso foi feito por WhatsApp? Você foi conversando com ele por WhatsApp? Foi isso? Tudo pelo WhatsApp. Legal. Isso é didático para a pessoa em casa também que está vendo esse papo nosso, né? Entender como que funciona exatamente, né? Agora, me conta o seguinte, como vocês se conheceram? Vou deixar para ela. Deixa uma mulher, né, cara? Então, a gente tem uma amiga em comum, ela é minha amiga de infância, e o Pedro conheceu ela, já tinha alguns anos que ele conhecia ela, mas a gente não se Essas conhecia. amigas são responsáveis pelos maiores absurdos dessa coisa. É verdade. E aí, na formatura dela, a gente se encontrou. Então ela foi se formar na faculdade, algo assim, e aí vocês se Sim, a trombaram. festa no baile, a gente se encontrou, a gente não se conhecia. Uhum. Ela me falava que tinha esse amigo, e acho que ela também já comentou de mim para ele, mas a gente nunca tinha se encontrado. O que ela falava dele? O que ela falava dele? Fala aí, quero saber. Falava que ele era muito gente boa. Era meio mulherengo. Meu sem vergonha! Mas que ele era muito batalhador, muito trabalhador, honesto. Mulherengo até encontrar ela, né? Então, falava bem. Então, aí que tá. Né? Não encontra a pessoa certa, vai testando. Claro. Tudo tem suas fases, né? A verdade é essa. Não, Pedro, eu jogo no time do Pedro. E aí, quem que puxou papo com quem? Foi o Pedro. Foi. Você já ouviu aquela música? Vai no banheiro pra gente se beijar? Menino!
Tocou bem na hora, Érico. Verdade, rapaz. Eu devo toda essa música aí. Que bacana. E aí vocês começaram a namorar, teve não sei, né? Antigamente falava ficava, depois namorou, como que foi isso? Foi Rapaz, bem rápido mesmo. A gente ficou nessa noite e 3 dias depois já estava morando junto, eu acho. Não, um mês, né? Um mês depois estava morando Na junto. outra semana estava namorando, aí menos de um mês a gente já estava morando junto. E o Pedro tem quantos anos? Desculpa perguntar, Pedro. 38. E a Denise, pode falar também a sua idade? Eu faço 34 esse mês. 38 e 34, uma idade bem compatível, da mesma geração e tudo. Eu faço 39 em abril também, né? Agora, daqui a pouco. E aí já decidiram, não, vamos namorar e vamos morar junto, etc e tal, e já foi. A gente estava na mesma vibe, assim, com os mesmos ideais, na mesma fase, né? Então deu certo. E o que vocês pensavam exatamente? Vamos construir uma família? Vamos batalhar junto? Como que foi? Essa foi a ideia, né? Eu já estava nessa procura e ela também, aí, como se diz, nos dias de hoje, deu match. Mas era a procura do quê? De estudar, de trabalhar? O que era exatamente? Conta pra gente. A procura era essa, formar uma família com os mesmos ideais e em busca de um objetivo. E crescer junto, né? Crescer. Muito bem. E Pedro, você faz o que hoje? Eu mexo no mercado de automóveis, eu compro e vendo carros. Você compra e vende carros. E Denise, você faz o quê? Eu sou advogada. Respeito com essa mulher, então. Respeito a polícia. Manda aprender, manda saltar. Meu Deus do céu, a juíza de casa, né, Pedrão? É a juíza, mas você, como advogada, você advoga no escritório, trabalha no poder público, como que é a sua vida profissional? Hoje não trabalho mais no escritório, eu já trabalho só em casa. Sim. Assim, a maior parte da minha carreira eu trabalhei por conta própria, sozinha. Já trabalhei em alguns escritórios, assim, como advogada parceira, mas a maioria do tempo era por conta própria mesmo, ia conseguindo os clientes, né, e trabalhando por conta. Mas então... Como eu tive esse tanto de filho, eu tinha que parar, ficar em casa, pegar menos processo, menos clientes. Não tem dúvida. Mas a pergunta que não quer se calar é como que um vendedor de carros bem sucedido em Goiás, uma advogada mãe excepcional em Goiás, decidem ir para os Estados Unidos, decidem morar fora do país. Por que veio esse desejo? Essa pergunta é muito interessante. E todo mundo nos faz. Então eu sou mais um que está fazendo. Mais um. Por que acontece? Muita gente tem uma ideia errada de morar em outro país. Pensa que é porque está muito ruim onde está se vivendo, ou está querendo fugir de alguma coisa, sabe? Algum problema pessoal, enfim. Mas no nosso caso, não. A gente tem uma vida boa, a gente tem amigos, se relaciona bem com a família, temos, né, as nossas carreiras, mas a gente quer uma aventura nova, uma experiência nova, proporcionar uma educação de primeiro mundo para os nossos filhos, proporcionar essa experiência. Acho que esse é o principal, viu, Érico? Falar inglês fluente, conhecer outras culturas, outras pessoas, né? Outra realidade. Sim, a gente é um casal que se preocupa muito com os filhos e com educação e com princípios, né? Não que aqui não existe princípios, existe porque o princípio parte da família, né? Mas uma educação nos Estados Unidos a gente sabe que é diferenciada, então, e custando muito pouco ou quase nada. Então a gente é disposto a, de repente, largar tudo por eles, para proporcionar realmente um futuro. A minha mãe foi para os Estados Unidos, eu tinha por volta de 16 anos, 15, 16 anos, e ela fala até hoje que o grande arrependimento da vida dela é não ter me levado. Então ficou um pouco disso na minha cabeça. A Denise, ela é muito interessada pelo inglês há muitos anos, tanto é que ela estudou sozinha e ela é fluente em inglês estudando sozinha. Então a gente sempre, eu tive sempre o sonho de morar fora, principalmente na língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que fosse. Eu tive uma má experiência na França. Então hoje que eu tenho meus filhos, a gente está aqui na batalha do dia a dia para proporcionar o melhor, por que não proporcionar o melhor no melhor lugar? Então, assim, esse é o principal objetivo.
Então, é um projeto de vida, né? Independente, Sim. como você mesmo disse, está fugindo, a Denise falou, né? Está fugindo ou está procurando mais dinheiro. Não é um caso. Não é esse o caso de vocês. É um projeto de vida de ter uma educação melhor para os filhos, de ter oportunidades diferentes para os filhos e de proporcionar um conhecimento humano para você e sua família de uma forma diferente. É isso mesmo? Ah, quem tá aí? Ah, criança! Falou aí pro tio. Oi! Oi! Essa é a pequenininha. Essa é a pequenininha. Como é seu Heloísa. nome, querida? Heloísa. Heloísa. Tudo bem, Heloísa? Olha quem tá lá atrás também. O João Francisco. E o João Francisco de boné, rapaz. Esse boné aí. Ei, menino. Você tá bom? Tô. Então tá bom, então. Olha, posso fazer uma pergunta para as crianças? Pode, fica à vontade. Então, crianças, Heloísa, João Vinícius, vocês sabem que... João Francisco. Oi? João Francisco. João Francisco, desculpa. Vocês sabem que papai e mamãe estão juntos com vocês, vão morar fora do país? Sabe? Fala. Sabe, não? Hein? Vocês já sabiam que estão indo morar fora do país? Hein, Heloísa, sabe? É porque não, Sabe? Tá. porque não está escutando. E você gosta disso? Gosto. Que gostoso! Que gostoso! Maravilha! Muito bem. Então, o tio vai continuar conversando com os papais, pode? Pode. Deixa o papai. Então vai lá para fora, deixa o papai conversar com Vai ele, lá. tá? Pode não. Que figura! Participações especiais dos filhos de pai. Muito bom, sensacional. É um projeto de vida para vocês e para as crianças não é também, né? buscar gente que tem dinheiro, filho. fazer loucura, nada disso. Que bacana, que bacana. E vamos lá. Um mês e pouco atrás vocês entraram. Uma pergunta assim indiscreta. Em algum momento vocês tiveram alguma dificuldade no casal e que vocês pensaram, puxa, a gente precisa mudar a chave, a gente precisa trocar de vida? Como que foi isso? Existiu esse momento com vocês ou não? Em relação aí para os Estados Unidos Ou a relação de forma vocês geral? dois durante esses 13 anos que estão juntos? Sim. Sempre, né? De vez em quando. Foi o que levou a gente a tomar essa decisão, né? E assim, Porque aqui, o que acontece? A gente consegue, a gente batalha e consegue as coisas, mas assim, é muito difícil. E às vezes o que a gente consegue, a gente tem que gastar muito. Se você quer dar uma educação para o seu filho, a escola é caríssimo. Se você quer ter um carro, é tudo muito mais difícil para o brasileiro, né? E isso atrai a gente, porque a gente sabe que se a gente trabalhar o mesmo tanto que a gente trabalha aqui, a gente consegue ter acesso a um conforto maior, a uma qualidade de vida maior, né? Uma educação, uma saúde. Então, isso atrai bastante a gente. Que bacana. E agora me diga o seguinte, aí chegou lá, falou, vamos procurar a MTV, conversei com o Marcelo falou o seguinte, vai começar a chegar umas oportunidades aí para vocês dos e-mails. Basicamente foi isso que aconteceu, certo? E aí chegou uma oportunidade de fazer entrevista, foi assim mesmo ou não? Não, o que acontece? O Marcelo sempre manda, assim, para quem já é agenciado dele, ele manda, olha, tem uma oportunidade em tal lugar para tal vaga. Certo. Se você tiver interesse, você me pede o contato e aí você mesmo entra em contato, manda e-mail, mensagem, o que for, né? E aí ele me falou desse hotel no Niágara, que estavam precisando de pessoas para trabalhar no hotel e no restaurante, né? O Mr. Sardi é dono do restaurante e do hotel. E aí eu falei assim, pode me passar, eu quero. E até o Marcelo falou assim, você tem experiência? Trabalhar em hotel ou trabalhar em restaurante? Eu falei, não, mas eu posso aprender. E aí ele foi e me mandou, e eu conversei com eles, e eles, não, a gente tem vaga, sim. Não, primeiro momento eles não fizeram entrevista,
Eles só me perguntaram os dados e falaram que ia mandar o contrato. Mas demorou, assim, um tempão. Eu até estava esquecendo aqui. Quando penso que não, chegou os contratos para gente. Então, Na a mesma hora, oportunidade... Pois desculpa, não. mas na mesma hora ela perguntou, né, assim, se iam precisar de mais pessoas, porque teria eu e um amigo nosso também que entrou junto com a gente no agenciamento, o José Filho, né, que a gente fez aquele plano do carrapato, né, que Sim. você pode pôr mais 2 pessoas. Eu fiz o plano e tendo a Denise e o José Filho como dependentes, né, ela como minha esposa e ele como Que amigo. bacana. Que E aí bacana. ele falou, não, vamos precisar sim e tal. E aí logo passou que uns 10 dias, uma semana. Eu já ele- estava até esquecendo, mas não deu certo, não deu, né? Vamos esperar outra vaga. Mas aí ele mandou um e-mail com os com contratos. os contratos. Mandou o meu contrato e o contrato da Denise. Esqueceu do José Filho, mas a gente está na cobrança Para ele pelo mandar. do José Filho. Que Para ir nós três. bacana, cara. E que local é esse hotel? É em Niagara Falls, em Nova York, no estado de É Nova no York. estado de Nova York, né? Divisa com Fica o perto Canadá. fica perto da onde? Não, fica É nas nas cataratas do cataratas Niágara. mesmo. É isso que eu ia falar. Então, vocês já sabem que estão indo trabalhar nas cataratas do Niágara. É isso. Vamos descer de barril lá. É o É o pica-pau, né? pica-pau. É o pica-pau. Aê! É isso. Que bacana. Exato. Nossa, eu tenho isso aqui escrito. Eu devia ter começado o vídeo assim, né? Aê! Do barrilzinho. Aê! Eu devia ter começado o vídeo assim. Afinal de contas, hoje é sexta-feira, dia 18 de março de 2022. Ia ser um belo jeito de começar a sexta-feira sextando aqui no Brasil, descendo as cataratas do Niágara. E esse pessoal que está indo trabalhar, a família toda está indo trabalhar nos Estados Unidos, né? Lá no estado de Nova York, nas cataratas do Niágara. Que lindo lugar! Você que está aí, pesquisa Catarata do Niágara, nos Estados Unidos, é um lugar fantástico. Se ver por foto e vídeo, é fenomenal. Agora me diga o seguinte, cara, e os filhos, como que vocês pensaram em dar isso para as crianças? Desculpa, deu uma cortada, Eric. Como que vocês lidaram com os filhos? Vocês contaram para eles, afinal de contas, alguns estão em escola já, outros não. Como que foi isso para vocês? Na verdade, todos os 3 estão na escola, né? Desde o início dos planos, eles sabem do nosso plano de ir morar fora, a princípio o Canadá, e depois mudamos para os Estados Unidos. Só que, assim, esse plano desde quando a gente começou com o agenciamento com o Marcelo, a gente não comentou muito com eles, pelo fato de que sempre que a gente comenta, por exemplo, veio a pandemia, deu errado, eles não entendem. Cria uma expectativa. Cria uma né? expectativa. Então, assim, a gente não, de 1 mês, 2 meses para cá que a gente começou a mexer com a MTV, a gente não falou nada. Chegou os contratos, não falamos nada. Hoje, a Denise falou com a Ana Laura, que é a mais velha, né? Mostrou o vídeo do Niágara, enfim, né? Mas a gente fica com aquele receio de gerar uma expectativa e não dar certo. Como ainda não deu, né? Recebemos o contrato, mas a gente precisa ainda da petição para poder dar entrada no visto, né? E falar para você assim, deu certo? Aí estamos com o visto na mão, se Deus quiser, daqui uns dias a gente voltar a conversar. Passagem, né? Mas, assim, o primeiro passo foi dado, que foi contratar, né, o agenciamento. E o segundo passo também já foi dado, que foi ter o contrato na mão de trabalho. Já assinamos, mandamos de volta, agora a gente depende deles mandarem de volta para pedir o visto, né? Bem, entendi. As crianças aparentemente reagiram bem pelo que a própria Luísa falou aqui para a gente, né? Isso é legal. Agora, dentro desse processo, são muitas etapas. Tem o agenciamento, você falou que tem o agenciamento, depois tem o início, né, Pedro? Foi o test drive, depois você foi fechar o pacote, colocou outra pessoa em anexo para também usufruir desse período de experiência, etc. Nesse período todo, você acredita que a agência MTV cumpriu todas as obrigações que ela tinha com vocês, como casal, como cliente da agência? Sim, o Marcelo sempre mandou as vagas, né?
Para te falar bem a verdade, no primeiro dia de agenciamento, quase o José Filho foi contratado por uma fazenda, porque ele tem experiência em trabalho rural, né, com pintura de casas, enfim, e ele tem essa vontade de ir embora do Brasil há muito tempo. Ele já morou na Espanha, até por sinal. Então, assim, no primeiro dia de agenciamento, até o Marcelo, eu lembro dele me falar, falou assim, já pensou no primeiro dia de agenciamento já conseguir uma vaga, que não é para você, mas é para o seu amigo? Eu falei, nossa, seria fantástico. Acabou que não deu certo por ele não falar inglês. O cara era de uma fazenda, falou, eu quero uma pessoa que entenda o que eu vou pedir para ele aqui na fazenda. Então, o pré-requisito era falar inglês. No caso, a Denise até conversou com Mr. Collins, né? Collins, Mr. Collins, na época, no dia. No dia da entrevista, eu falei assim, olha, meu amigo não fala inglês, mas eu vou conversar com você para ajudar, né? E aí, não, tudo bem, ele serve para mim, mas ele não sabe falar nada, ele não entende nada. Aí eu falei, não. Ele, então, para mim não dá, porque eu não tenho ninguém aqui na minha fazenda que fala português nem espanhol. Não tem como eu passar as instruções para ele, orientações, né? E aí só por isso, senão ele já teria ido. Teria sido contratado no primeiro dia de agenciamento, que seria ótimo. Cara, e teve uma leva de trabalhadores que, inclusive, já viajaram para lá. Eu estou para conversar com a Gislene, com o pessoal que já está lá, e ele podia ter feito parte dessa leva de profissionais que já estão lá trabalhando nessas fazendas no Arkansas, se não me engano. Agora, vocês eu tenho contato, o Marcelo me passou o contato do Ivan de Santos. Eu sempre, assim, a gente vem tirando dúvidas e tal, e o Ivan é um cara sempre disposto a responder, um cara muito gente boa. E eu contei o caso do José Filho, né? Falei, cara, quase no primeiro dia ele conseguiu. Eu falei, puta merda. E assim, é o que ele até tá vivendo lá, né? E ele tá com essa dificuldade por não falar inglês. Ele foi contratado, porém ele disse que tá penando lá. Então você que está assistindo esse vídeo e quer morar fora do país, aprende inglês, cara, vai estudar inglês. E a agência MTV oferece um curso de inglês também para você, manda vídeo, manda apostila, CD, tudo para você se preparar para estudar inglês, etc. e tal. Me diga o seguinte, vocês estão indo para Nova York, em hotéis em Nova York, isso é muito legal. E como que é a questão burocrática? Que tipo de visto vocês precisam? Vocês vão para a embaixada? Como que vai funcionar essa parte burocrática? Então, pelo que eu andei pesquisando e que eu entendi até agora, como é a primeira vez que essa empresa está fazendo esse processo, eles precisam ir na imigração, no departamento de imigração, para autorizar a empresa a emitir esse tipo de contrato, esse tipo de visto. Mas é o visto o quê? H2B? H2B, nesse caso, isso, H2B. Quando eles conseguirem esse documento, eles vão passar esse documento para a gente e nós vamos dar entrada no nosso visto pessoal. Certo. E a empresa lá se comprometeu a pagar algum custo para tirar esse visto? Porque tem deslocamento, vocês estão em Goiás, tem que, sei lá, você onde tem consulado americano, Curitiba. Brasília, né? Oi? Brasília, mais perto. Brasília, mais perto? Então, vai ter que ir para Brasília, vai ter que se deslocar. Tem algum tipo de ressarcimento ou não? Não conversamos nada sobre isso. Tá, entendi. A única coisa que no contrato já fala é que eles não dão a moradia, certo, mas ajuda no que for preciso para consegui-la. Entendi. Então, nesse contrato que vocês estão tendo agora, é que não existe a moradia, vocês dois vão trabalhar nesse hotel e vão ter que conseguir uma moradia por lá, por perto, né, das cataratas, que não seja embaixo d'água, pelo amor de Deus. Mas vocês vão ter que conseguir as moradias, porque é importante quem está assistindo o vídeo, muitas vezes alguns contratantes contratam os profissionais, levam para as fazendas e lá tem alojamento, etc. A gente já mostrou isso aqui no canal, né? Mas nesse caso específico lá de Nova York, não tem isso. Então o casal está indo e vai ter que arcar com algumas condições também. Esse é o desafio do casal. Então vai levar as crianças, vai levar toda a estrutura familiar, vão trabalhar juntos num hotel, mas tem que arcar com as condições também. Vocês já andaram vendo alguns locais? Como está isso com vocês? Já dei uma olhada em um preço de aluguel, não na localização, né? Certo. Mas como um todo na cidade ali, eu já dei uma olhada em preço. Sim. E diante disso, vocês veem que, mesmo assim, o que vocês vão ganhar financeiramente é melhor ou pior?
do que aqui no Brasil? Pior do que se ganha aqui? É. Olha, eu particularmente, se eu, Pedro, ficar só no hotel, é pior. Mas eu tenho o lado que eu te falei, que é o lado educacional das crianças, que é o que mais pesa no momento, entendeu? Não Isso é importa se eu sensacional. tiver que Isso, limpar o isso. hotel, fazer o que for preciso para dar o que eu vou dar para eles lá. Não, É isso que a é gente sensacional, pensa porque que mostra que o projeto é um projeto de família, né? Sim, e é um projeto a longo prazo. A gente pensa que esse momento que a gente vai passar agora é só um passo da nossa jornada que a gente vai dar. com Entendeu? certeza. A gente sabe e tem visto no decorrer do tempo que a gente estuda morar fora do Brasil que os Estados Unidos é um lugar de oportunidades, né? E assim, hoje eu sou um cara empreendedor no Brasil, então assim, eu posso ser empreendedor onde eu estiver. Então, o primeiro passo é esse, é eu estar lá Legalmente. legalmente, dando de melhor para meus filhos. Aí a parte financeira vem em segundo plano, que com certeza a gente chega lá, a gente vai desenrolar. Eu faço entrevistas para a MTV há cerca de 2 anos, 3 anos mais ou menos. É a primeira vez, isso a gente tem que falar mesmo, porque quem está assistindo esse vídeo pode se identificar, que alguém fala que pode ganhar menos indo trabalhando fora do país, evidentemente, né? E que mesmo assim vai porque é um projeto de vida, é um projeto familiar. É sensacional, estou arrepiado aqui, porque, cara, a maioria das vezes a pessoa quer uma oportunidade, quer juntar dinheiro, mas o projeto é um projeto de dar educação para os filhos, batalhar junto com os filhos, etc. E tal. Evidentemente, não vamos ser também hipócritas. Juntando Pedro e Denise, no fim das contas, trabalhando em hotel lá nos Estados Unidos, vai dar uma grana boa. Não estou falando que não vai dar, estou falando que vai dar, né? Vai ser Claro, legal, claro, né? é uma grana Mas boa. juntando o casal, dá uma grana boa. Mas é um projeto familiar, é um projeto, né, que vai, puxa, eu já tenho isso aqui, então eu quero algo mais, e estamos indo buscar junto. Isso é muito legal, não é? Demais. E assim, a Denise, como ela falou, ela é advogada, né? E a gente já viu por alguns meios que ela pode chegar a advogar lá nos Estados Unidos também. Depois que estiver lá, Estudar, né? estudar, que é o que ela mais gosta de fazer. E eu posso te contar um segredo? Pode, deve. Não vai contar Eu para não ninguém, conto para não? ninguém, Pedro. Eu não vou contar para ninguém, juro. Hoje ela foi contratada por um escritório de advocacia nos Estados Unidos, lá da Filadélfia, para trabalhar remotamente. Porra, mano! Ela já está Verdade, no Brasil Denise. ganhando em dólar. Vai ganhar muito em dólar lá, porque advogado ganha bem nos Estados Unidos. Vamos falar a Então, assim, verdade. a gente está muito feliz por essas conquistas, sabe, Eric? De poder Porra! e por Que ela ter história essa fantástica. oportunidade que fechou hoje, assim, ela passou pela entrevista com a advogada, é uma advogada portuguesa, mas porém a entrevista toda feita em inglês, ela passou, foi contratada, e assim, sei lá, acho que foi 2 passos de uma vez só durante a semana. Pô, fantástico. E a Filadélfia é bem pertinho, mano. É, encostado em Nova York ali. Pô, Abre nossa. portas, né? Quem sabe no futuro, eu estando lá, depois que eu cumprir o meu contrato, claro, no hotel, ela pode me chamar para trabalhar lá, né? Então, assim, são portas se abrindo, né? A gente nunca deve fechar portas, sim abrir, né? O que foi? Não, você falou em É o abrir neném. portas. Só um segundo. Tá? Opa! Voltamos aqui. Voltamos. Um probleminha técnico aqui em casa. Mas que legal, cara. Poxa, muita coisa acontecendo com vocês, muita coisa bacana acontecendo com vocês. E tudo fruto de um esquema familiar, né? É. Doméstico, no sentido do casal ter decidido isso. Isso é muito bacana. Agora eu pergunto o seguinte: vocês, né? Como que foi com a família, com o pai, com a mãe? Porque parece que vocês têm uma estrutura bacana aí de suporte familiar. Como foi isso para a avó, para os tios, para os priminhos, contar essa história toda? Olha, eu vou falar primeiro pelo meu lado. Meu pai eu já não tenho mais, infelizmente, faleceu em 2020, mas a minha mãe, por já ter
vivido nos Estados Unidos por 8 anos, ela sabe bem o que é, e a grande vontade da vida dela era ter vivido pelo resto da vida aí. Ou aí não, lá, né? E só que a saudade foi maior e acabou que ela voltou, né? Então ela apoia até o momento em que ela sabe que vai ficar às vezes algum tempo sem ver os netos, sem ver a gente e tal. Então aqui assim, é aquele choro de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Pois é. Já os pais dela eu vou deixar ela falar. Então, eu acho que no fundo eles apoiam, mas eu sinto No fundo, mas bem lá no fundo, dá aquela cavucada, cavoca. Sabe, lá no fundo do Rio Do Amazonas. poço artesiano, assim, aí eles apoiam. Eu acho que, assim, eles têm uma ideia, assim, um preconceito com quem vai morar fora, justamente por essas pessoas que ficam ilegal, vão trabalhar de qualquer forma, só para juntar dinheiro, às vezes vive lá numa condição decadente, sabe? Sem pensar em mais nada a não ser dinheiro. E acho que eles ainda não entenderam que o nosso projeto não é esse. Que nesse momento, o dinheiro, que nem você falou, a gente não pode ser hipócrita, precisamos de dinheiro, a gente quer ter uma vida boa, confortável, todo mundo quer. Claro. Mas nesse momento não é o primordial para a gente juntar dinheiro, entendeu? Então a gente quer ir por toda a qualidade de vida que um país de primeiro mundo proporciona, que assim é incomparável com o Brasil. O Brasil é maravilhoso, mas não é um país de primeiro mundo, né? A gente tem que admitir. Que bacana, que experiência bacana. Para os amigos, vocês já indicaram algumas pessoas e tem dado certo o resultado, mas para outros amigos, vocês indicariam o trabalho da agência MTV hoje? Sim, com certeza. Por que exatamente, Pedrão? Pelo fato de que o que o Marcelo, né, no caso, né, que foi o nosso único contato, né, que a gente viu. O que o Marcelo prometeu foi, em 2 anos, nos dar uma vaga de trabalho nos Estados Unidos, né? Esse é o princípio do nosso contrato. Em 1 mês, ele conseguiu dar esse pontapé, essa oportunidade, né? Entendeu? Então, mais do que no dia que conseguimos, ele me perguntou: e aí, está feliz? Eu falei: como não haveria de estar? Sensacional. Estou feliz, sim, com certeza, né? Não tem por que não estar. Que bacana. Então, assim, principalmente por isso, Claro. pelas oportunidades que ele conseguiu nos proporcionar. E diante do serviço proposto pela agência, que vocês têm 1 mês de agenciamento, o que pode melhorar no atendimento? O que pode melhorar na comunicação da forma com que a agência atendeu vocês? Qual é a sugestão que vocês têm para a melhora desse serviço? Pode falar qualquer coisa. Fala para o Marcelo parar de gritar, fala para o Marcelo parar de ser irritado, fala para o Marcelo parar de ser chato. Pode falar qualquer coisa. Então, eu acho que talvez o Marcelo esteja sobrecarregado, né? Porque às vezes a gente manda mensagem para ele assim de manhã, não era para ele estar tão estressado como ele está. Dica para melhorar o atendimento. Marcelo, vai tirar importante. A gente releva. Acho que o importante é o nosso intuito profissional. Eu preciso da vaga, entendeu? Ele tem contatos, né? Realmente, isso aí vale ouro. Ele tem o contato, mas assim, esse processo de agenciamento é uma via de mão dupla, né? Ele fornece os contatos para a gente, mas a gente precisa se preparar, né? Por exemplo, estudar inglês, que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. E para poder fazer a sua parte, porque não adianta nada ele te passar um contato, te oferecer uma vaga, e aí chega lá na entrevista, você não está preparado, né? O empregador não vai querer contratar uma pessoa que não vai desempenhar a função que ele espera, né? Então, assim, depende das duas partes, né? E a parte do Marcelo, ele com certeza entrega. É uma faca de 2 legumes, como diria antigamente. Isso. Agora, uma pergunta assim mais burocrática. Relação custo-benefício. Vale a pena? Quanto foi investido para o agenciamento na MTV e o quanto de retorno ela está dando até o momento? Vale a pena? Vale. Vale. Com certeza vale.
Opa, isso é uma coisa muito boa. E qual o recado que vocês, casal, dariam para um casal também, né? Porque a maioria das pessoas vai viajar sozinha, procura trabalho sozinha e tal, mas que é uma coisa bonita que eu estou vendo aqui, vocês dois. Que dica vocês dariam para um outro casal que quer se meter nisso, quer enveredar por esse caminho? O que vocês falariam? Olha, Eric, eu acho que assim, cada um tem uma história, um plano, né, diferente, mas para aquelas pessoas que se identificaram de alguma forma com a nossa história, com o nosso plano, com a nossa vontade, eu acho que a dica é essa, como se diz, meter a cara, que diz que quem não arrisca não petisca, né? E no mundo dos negócios é assim, né? Se você não arriscar, você não vai colher. Se você não plantar, você não vai colher. Então, se você tem uma família de 2 ou 3 filhos ou mais que seja, e quer viver essa experiência de dar o melhor possível para as crianças, eu acho que tem que arriscar e pedir a Deus que dê tudo certo, em primeiro lugar. Em segundo plano, como se diz, meter a cara e ir embora. Bacana. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, eu sei que vocês têm compromisso agora e valeu pelo papo. A gente se estendeu um pouquinho mais porque a história é muito boa, né? A história é muito boa. É isso. Esse casal lá de Aragarças, no Goiás, né? Esse casal bonito, o Pedro e a Denise, que tem 3 filhinhos, a gente conheceu a Elô aqui também, foi sensacional a participação deles. Eles que acabaram de ser contratados por um hotel no estado de Nova York, né? E vamos trabalhar, sabe aonde, gente? Lá nas cataratas do Niágara, onde o pica-pau faz no barril, lá. E sempre está lá tirando foto. Então, o nosso compromisso aqui, na próxima etapa que vocês vão passar, que é a conquista do visto H2B, né? Vocês vão mostrar o visto aqui para a gente, eu vou entrar em contato, encher o saco da família aí um pouquinho mais. E quando estiverem lá nos Estados Unidos também, lá nas cataratas, eu quero que vocês mandem umas fotos para a gente, fazendo assim, vai ser muito legal. Você não pede para descer no barril, hein? Não pode ser no barril, evidentemente, mas tem que ser com aquele colete, com aquele... como que a capa de chuva. A capa amarela. Capa de chuva amarela, os bracinhos abertos. Porque você sabe da curiosidade que a capa de chuva amarela é do lado dos Estados Unidos e a vermelha é do Canadá, né? Exatamente, é a divisa dos Estados Unidos com o Canadá, as cataratas do Niágara, mas ela não tem que estar com a capa de chuva amarela. Amarela. Eu quero uma foto dessa e eu vou postar nos perfis da agência MTV. Casal, muito obrigado. Bom compromisso para vocês daqui a pouco. Muito obrigado pelo papo, foi muito gostoso e confortante esse papo. Sucesso, a gente volta a conversar em breve, beleza? Obrigado você, Eric. Obrigada. Valeu, um abraço, boa noite. Um abraço, tchau, tchau.